Esportes no ar nesta segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2015, terceiro Brasil Esporte neste ano. E amanhã, grande parte dos times começam a famosa intertemporada. Vamos comentar qual time começa melhor o ano de 2015. Entre os times cariocas, tudo leva a crer que o Flamengo entra como carro-chefe. Vamos ouvir como foi o primeiro discurso do novo ministro do esporte e também vamos comentar que grande parte dos times grandes, estão dispensando mais do que contratando. Por que será que está acontecendo isso? Você pode participar aqui com a gente, mandando o seu torpedo, a sua mensagem para o número 62-8599-1000. Olá, André, tudo bem? Tudo bem, Luciano? Um abraço para você, para todo mundo ligado na TV Aparecida, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. É isso aí. Vamos então ouvir como foi o primeiro discurso do novo ministro do esporte. Posso não entender profundamente de esportes, mas entendo de gente. Por isso, aproveito a oportunidade para saudar o movimento Bom Senso Futebol Clube e todos os seus integrantes. O nosso ministério está de portas abertas para debatermos o futuro do futebol no Brasil. Olha, na verdade é totalmente compreensível, né? Uma pessoa que não tem uma experiência, uma vivência no esporte, a gente sempre vê com outros olhos, né? Mas eu acho que ele está muito bem amparado pela equipe dele técnica. Eu acho que ele está escutou muito bem o Aldo, né? A respeito de todo o trabalho que está sendo realizado dentro do Ministério. E acima de tudo, eu acredito que os meus companheiros do esporte vão perceber no decorrer desse processo em que o que ele realmente falou de fato, ele vai realizar, que é o quê? Dar continuidade ao projeto, realizar essa Olimpíada, que é importantíssimo, né, a nível mundial. O nome do Brasil está em evidência, porque Olimpíada é Olimpíada. Eu joguei 3 e sei muito bem a responsabilidade que o Brasil assumiu. André, ele foi bem franco em seu primeiro dia, né, no seu primeiro discurso, não tem experiência, teve maior visibilidade quando foi pego com caixas de dinheiro no aeroporto, né, a Polícia Federal o prendeu. Você acha que a Dilma escolheu o novo ministro do esporte de forma secundária? Foi de forma secundária, foi para atender uma questão política de apoio que ela teve do partido PRB durante a campanha presidencial. Vamos supor, assume o ministro da Economia, ele fala: eu não entendo nada de economia. A história é outra. Assume o ministro dos Transportes, você fala: eu não sei nada de transportes. Aí assume o ministro da Educação, eu não sei nada de educação. E assim por diante. Já pensou se fossem todos os ministérios? Assume o Ministério da Cultura, fala: gente, eu não sei nada de cultura. Por sinal, eu nunca estudei. Já pensou se fosse um negócio assim? Então foi assim com o Ministério dos Esportes. Só que o esporte, ele é tratado em segundo plano, não é só pelo governo federal, não. Também pelos governos estaduais. Se você for olhar nos estados, nas prefeituras e no governo federal, do orçamento anual, não chega a 2% o que os estados e que a federação investe. Por exemplo, a pasta da saúde, de uma forma muito justa, tem um orçamento de 106 bilhões. A pasta do esporte, em média, tem de 1,5 bilhão. Então é 1%, quase, não chega nem 2% de outra pasta, de outro ministério. Eu acho que o PRB, já que ele podia escolher um ministro, ele poderia ter escolhido a Leila, uma campeã olímpica do vôlei, vem Olimpíadas e tal. Mas boa sorte para ele. Tem um lado bom também. Eu já ia te perguntar, então, assim, no meio de tantos pontos positivos, a gente sempre acha, aliás, no meio de tantos pontos negativos, a gente sempre acha um ponto positivo, mesmo seja lá embaixo. Você consegue ver alguma coisa positiva? Ele vai ter que montar uma equipe que entende do assunto, ele vai ter que tomar as decisões. E às vezes as decisões dele, elas podem não estar cercadas de vício. Vamos supor, se ele fosse um deputado da bancada da bola, aí os jogadores estavam no sal, né? Já pensou se ele fosse alguém do bom senso? Aí os clubes poderiam estar prejudicados. Já pensou se ele fosse alguém que é ligado só ao esporte amador? Aí o esporte profissional ia ficar de lado. Então ele é uma figura neutra. E esse pode ser o lado positivo da escolha desse. Isso assim, forçando assim, demais assim, para achar um lado positivo nisso. E agora, fique de olho no Pronto Falei.
E o técnico do Barcelona, o Luiz Henrique, ele declarou ontem, após o jogo, que o Barcelona perdeu por 1-0 para o Real Sociedad, que se fosse começar de novo a partida, ele talvez não teria a mesma posição que teve na hora que fez a escalação para entrar no jogo, com Messi e Neymar no banco de reservas. Isso porque os jogadores treinaram 2 dias a menos em relação aos outros atletas do grupo. Ora, gente, o Messi e o Neymar são jogadores diferenciados. O tratamento com eles também deve ser diferenciado. Eu imagino que até os outros jogadores do elenco não ficariam incomodados se pelo menos um deles participasse desde o início do jogo. O técnico Luiz Henrique perdeu a oportunidade de assumir de forma isolada a liderança do campeonato espanhol. E o campeonato é por pontos corridos. Esses pontos podem fazer diferença lá na frente. E é insano até imaginar que um treinador do mundo que tenha Messi e Neymar na sua equipe coloque os dois no banco de reservas. Depois, treinador reclama do torcedor chamar ele de burro. Pronto, falei. Primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e a seguir vamos falar sobre os times, sobre contratações, como os times cariocas entram 2015. Voltamos em 2 minutos. De volta ao Brasil Esportes e agora vamos conferir quem faz parte da nossa torcida nesta segunda-feira. Começando com a Jéssica, ela é lá de Rosário Oeste, Mato Grosso. Valeu, Jéssica. Joaquim Dias de Barra de Piabas, Paraíba, palmeirense. Olha o Railson aí, em cima da bike. Ele é lá de Conquista, Minas Gerais. Natan, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Maxwell e Daniela, de Itapevi, São Paulo. Lucas Bispo, de Berizal, Minas Gerais. Berizal nunca tinha ouvido. Igor, ele é de Guaranésia. Ele tá do lado aí do Erivelton, hein, jogador. Jogou no São Paulo, jogou no Cruzeiro. Ah, é? Olha o Ebert. Ele é de Santa Bárbara, Minas Gerais, cantor, né? Ó. E aí é o Fernando, ele é de Fortaleza, Ceará, olhando de ladinho pra gente. Davi, ele é de São Luís, Maranhão. Valeu, Davi. Aí, pra você que deseja aparecer no nosso programa, é fácil, basta mandar a sua foto pro número 62-8599-1000, mas não se esqueçam do nome da cidade. Vamos ler os primeiros torpedos então, André? Olha só, o Fabrício lá de Belém do Pará disse que o presidente do Paysandu fez um mistério tremendo, mas acabou apresentando os jogadores que a imprensa divulgou, jogadores que todo mundo já sabia. Destaque fica por conta do atacante Érico Júnior, ex-Sport. O resto, tudo jogador comum. Obrigado, Fabrício, pela informação. E ele também traz a informação de que a Secretaria de Esportes do Pará foi entregue a um cantor brega que responde a 23 processos no Ministério Público. Então, não tá fácil pra ninguém, né, Luciana? Não tá pra ninguém. Sobrou pra todo mundo, André. Aqui, o cantor é brega, ó. Aqui com mais participações. Se bem que tem uns cantores brega bom, né, André? Só que essa parte aí dos processos, né, pega mal, muito mal. E o que, às vezes, por exemplo, a pasta de esportes entregue para um cantor. Nossa, não tem nada a ver, não né? tá batendo não, né? A pasta da cultura poderia ser entregue a um cantor, né? E o Atlético Mineiro, contratações. Matheus de Minas Gerais. Até agora só o Lucas Prato, viu, Matheus? E uma baita da contratação, né? Nossa, até não, né? Ótima contratação. Cristina de Maceió, feliz 2015 a toda a equipe do Brasil Esportes. Nossa. Obrigado, Cristina. Terra sua é maravilhosa, né, Maceió? Ana Luísa de Itapecerica, Minas Gerais. Manda um alô aí. Um abraço, Ana Luísa. Obrigado pela audiência. É isso aí. Vamos falar agora um pouco do Coritiba, que ontem continuou em primeiro lugar. Time que não perdeu 24 jogos consecutivos. O Real Madrid poderia ter ficado em primeiro lugar, mas ontem acabou perdendo para o Valência. Então, André, o Coritiba continua no Guinness. Time que conquistou, né, 24 vitórias consecutivas. Essas 24 vitórias consecutivas aconteceram em 2011. Ou seja, os torcedores, né, ficaram eufóricos no Twitter, comemoraram demais. E o bom
é que o Coritiba ganha visibilidade, né, na mídia, aqui e mais fora ainda. Aí quem às vezes estava esquecendo desse recorde foi obrigado a lembrar agora. Melhor lembrar do que com o recorde sendo mantido, do que às vezes lembrar, bater o recorde do Coritiba. Não, então por enquanto isso não vai acontecer não. Vai ser difícil isso acontecer. Então, acho que esse recorde do Coritiba vai durar muito tempo ainda. Vamos conferir, então, como foi a comemoração dos torcedores do Coritiba aí nas redes sociais. Coloca aí. Coritiba, o time mais vitorioso do mundo, agradece ao Valência por ganhar do Real Madrid e deixar o recorde mundial de vitórias seguidas conosco na América do Sul. Obrigado. Ainda falando, né, de futebol internacional, vamos ver aí como foi a derrota do Barcelona, que o André, né, falou, foi no Pronto Falei, né, André? Foi. Então vamos conferir como foi esse jogo aí, ó. Ficou 1-0, né, pro Real Sociedade. E aí, André, hoje nos jornais lá de Barcelona, todos os jornalistas estão culpando o técnico por essa derrota. Você acha que começa a pesar? Você acha que ele vai ter que mudar um pouco a postura dele? Porque a certeza ele tem de que o Messi e o Neymar dá certo. Isso. Quando a gente tem uma certeza em algo, por quê, né, mudar, inventar moda? O treinador ele tem que fazer o simples. Ele não tem que complicar o que já está encaminhado. O que o Guardiola fazia, né, André? O Barcelona já tem um time, já tem um padrão, ele tem grandes jogadores e tem que utilizá-lo. Quanto é que custou o Neymar? Quanto é que custa o Messi? Então, faltou um pouquinho de responsabilidade para ele nesse jogo. Se queria poupar poupar os dois, colocasse um em cada tempo, tentasse alguma coisa diferente. Eu acho que tinha que colocar os dois como titulares em qualquer circunstância. Porque você pega o Neymar tá sempre em forma, o Neymar tá sempre se cuidando. Quais foram as férias do Neymar? Jogando bola. Jogando bola. Jogou pôquer também. Mas dá nada não. O Neymar, nas férias dele, ele joga bola todos os dias. Todos os dias. Então, ele jogos beneficentes também. Jogos beneficentes, ele tá toda hora com a bola debaixo do braço. Então, ele deveria sim ter colocado o Neymar e o Messi, e aí poderia perder o jogo. Mas se ele tivesse perdido o jogo, não estariam culpando neste momento. Esse é o último intervalo aqui no Brasil Esportes. E vocês conseguem imaginar o Walter, o que estava no Fluminense, no Santos? O time paulista quer ele por tudo em 2015. Voltamos em 2 minutos. De volta ao Brasil Esportes, agora vamos falar um pouquinho do Flamengo. Flamengo que fez uma grande contratação. Marcelo Cirino falou com a imprensa. Queria agradecer a Deus, primeiro por tudo, por me dar a chance de estar desfrutando desse momento. Agradecer ao sócio torcedor do Flamengo, que foi uma boa parte que me fez vir para o Flamengo. Quando soube do interesse do Flamengo, fiquei muito feliz. Logo já falei para os meus empresários, não, vamos fazer de tudo, vamos sentar, vamos conversar direito, porque o Flamengo é um clube onde todos os jogadores que pensam grande quer jogar no Flamengo. Então o torcedor pode ficar tranquilo, que o Marcelo fará de tudo, fará melhor do que fez no Atlético Paranaense para honrar essa camisa. Apesar do investimento que o Flamengo fez na minha contratação, eu não me considero o jogador mais importante do grupo. O grupo do Flamengo é um grupo forte, que me fez vir para cá. Mas não me considero o mais importante. Eu acho que o professor vai ter aí de 20 a 30 jogadores que serão muito importantes para essa temporada. E aí, André, como é que será esse Flamengo neste ano, com o Marcelo Cirino, sem o Elton, hoje na parte da manhã, né? Ele não vai fazer parte mais do Flamengo nessa temporada, com Eduardo Silva e Alexandro lá no ataque. O Marcelo Cirino disse que ele é um jogador, ele joga pelas beiradas. Explica aí pra gente. É um jogador que atua mais pelas pontas, não é aquele centralizado, aquele centroavante do estilo do Fred, por exemplo, que a bola tem que chegar para ele atuar. Então ele é um atacante que busca mais no jogo. Eu acho que ele é um atacante mais moderno.
eu sinto o Flamengo se qualificando, melhorando para essa temporada 2015. Tá. Falar um pouco do Corinthians, né? Corinthians que agora conta, né, com o retorno do Christian. Lembra do Christian? Jogou 2008, 2009. Depois de 5 anos, ele volta para o timão. E o Elias ainda continua lá. Você acha que aquela dupla que deu muito certo em 2008 e 2009, que quando os dois entraram em campo, André, eles só perderam 2 vezes. Muito tempo fora do país, é difícil saber, difícil prever que condição que ele estará. Imagino que o Tite deve ter se cercado de todos os cuidados, né? Ele volta até mais experiente, 31 anos, ainda está numa idade boa, então é uma contratação que é promissora porque o jogador se identifica com a torcida corintiana. Tá. Falar um pouquinho agora do Fluminense, né? Porque com o Fred no time, o Walter não teve muitas chances em 2014 e agora é o Santos que quer ele no time, André. No Goiás já está descartado, né? Já está descartado. Inclusive quem deu essa informação já tinha o zoom desde o ano passado. E o presidente do Goiás, em entrevista recente, ao descartar a contratação do Walter, aí disse, eu conversei com o Walter, ele falou para mim que está perto de acertar com o Santos. O presidente do Goiás acabou dizendo que o Walter falou isso. Então, ele está próximo. E uma grande pista para que essa notícia tenha sentido é que o técnico do Santos é o Anderson Moreira. E o Anderson Moreira levou o jogador para o Goiás, gosta muito do Walter. Então, se ele for para o Santos, é uma outra grande oportunidade que ele vai ter na carreira. É isso aí. Para fechar, André, vamos ler os últimos torpedos, então? Olha aqui, sou atleticano. Se o ex-presidente Alexandre Galil aumentou o salário para o Ronaldinho continuar no Atlético no ano passado, por que o presidente Daniel Nepomuceno não aumenta o salário do Diego Tardelli para ele continuar? Edmar, de Conceição de Mato Dentro, Minas Gerais. Ô, Edmar, a questão é a seguinte, é que a proposta é muito boa. Primeira salarial para o Tardelli, 1 milhão por mês. Segunda proposta para o Atlético Mineiro, 20 milhões de reais mais o Aloysio. Aí não tem como, né? Então você já traz um substituto e ainda vende o jogador. Então, isso para o time lá do Cuca, lá na China. O Cuca que pediu? O Cuca que pediu a contratação. E eles estão com a bala, né? Então, tem que vender mesmo. Agora chegou o momento, não tem jeito de segurar, não. Muito bom o programa de vocês, estou acompanhando. Abraços, Fernanda Covre, de Tapejara, no Paraná. Obrigado, Fernanda, pela sua participação. O último torpedo, né? Tem novidade lá no futebol do Norte e Nordeste, né? O Flávio Caçarrato está saindo do Santa Cruz. Santa Cruz não quis renovar. A temporada do Caçarrato não foi boa e ele assinou com o Remo. É o mais novo reforço do Remo para a temporada Série D e Campeonato Paraense. Gustavo Rafael, 21 anos, São Luís do Maranhão. O Vasco tem condições de brigar de igual para igual com os outros gigantes cariocas? Em destaque o Flamengo para acabar com o jejum de 12 anos sem título estadual? Tem sim, no título estadual não é pontos corridos. O Vasco tem toda a condição de chegar na final e na final tudo pode acontecer. É isso, eu agradeço a participação de todos vocês. Voltamos amanhã no mesmo horário, uma ótima semana.